Seguimos com o nosso farol, lembrando que ainda teremos o comentário de Ricardo Galzeran. Vamos antes, agora ao divã. Psiquiatria, todas as quintas-feiras, recebemos aqui sempre com muita alegria o Dr. Paulo Gracioli, que sempre trata de interessantíssimos temas aqui conosco. Dr. Paulo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso farol de Limeira. E vamos ao assunto desta quinta-feira, Dr. Paulo. Bem-vindo. Oi, Roberto, bom dia. Parece que está cheio de chiado, Roberto. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Por favor, prossiga, doutor. Aqui o retorno é uma chuva toda, um chuvisco. Mas vamos lá. Bom, prazer em ouvi-lo e os nossos ouvintes também. Hoje, seguindo o seu convite, Roberto, eu falo sobre os nãos em criança. É um assunto muito longo, sabe? Mas eu vou dar umas pinceladas, porque a gente tem, cada criança é uma criança, mas a primeira coisa eu acho que temos que saber é se a gente aceitou ser pai, se a gente tem paciência para ser um pai, um educador, né? Porque nessa fase inicial de 1, 2, 3 anos, 4, a criança ela é curiosa, ela quer ver tudo que está ao redor dela, ela quer pôr a mão, ela não sabe olhar só, ela tem que pegar, pôr a mão. Então, nesse sentido, ela coloca o dedinho em buraco de interruptor e tem que falar não, né? Então, tem certas maneiras de dizer esse não e alguns riscos de imediato. Agora, geralmente assim, a criança vai subir no sofá, que eu vou falar não. Então, se só falar não, 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 Roberto, é uma perturbação muito grande, tanto para os pais e para a criança também, porque só ouve não. Então, o importante é a gente entender que a criança é curiosa e que ela quer saber o motivo do não. Por exemplo, quando eu era criança, eu era muito curioso e meu pai nunca dizia porque sim, por causa que isso é perigoso, porque você, por exemplo, você não vai no carnaval, mas por que não vai no carnaval? Tem uma resposta, não tem a resposta. Então, essa falta de informação após o não é que a criança não aceita, porque tem que ter um porquê. Então, quando a criança questiona muito o porquê, é porque ela não está satisfeita com o não simplesmente. E falar um não da altura do adulto para uma criança de 2, 3, 4 anos é muito, muito distante a relação afetiva. Então, teríamos que abaixar, falar no nível da criança, olhar nos olhos e explicar para a criança por que não pode fazer, né? Tal atitude perigosa. E tem aquele não que você vê a criança de longe, que tu vai botar o dedinho no interruptor, você tem que falar um não meio mais forte e a criança vai assustar, mas ela... Travou um pouquinho a conexão do Dr. Paulo. Daqui a pouco volta. Aliás, a conexão estava perfeita hoje. Vamos ver se o Dr. Paulo retoma aí o contato com a nossa central técnica aqui, para que possa concluir o seu raciocínio. Dr. Paulo falando, essa difícil tarefa, né, da gente falar não para os filhos, né, falar não e sem ou com as devidas explicações. Dr. Paulo parece que já está voltando. Vamos lá, doutor Paulo, prossiga então as explicações do não, doutor Paulo. Então, por exemplo, se você vai montar uma casa para você receber um filho, essa casa tem que ter um pouco adaptada, eu acho, para aquela criança que é curiosa, ela vai mexer em tudo. Então, se você coloca uma sala com cristais em cima da mesa, próximo da criança, você está correndo o risco da criança ir lá mesmo e quebrar, porque ela não sabe que pode quebrar, a casa não está sendo feita para ela, pelo menos no que é assim, nas partes mais baixas. Então, temos que prestar atenção. Aí você fala, eu escuto você falar, mas ela tem que aprender a não mexer nas coisas. Mas a criança não sabe o que pode mexer ainda, o que não pode, o que é perigoso, o que quebra, o que vai ferir. Então, acho que é importante a gente deixar a casa para a criança. E aquela criança que faz um não, por exemplo, que a gente diz não e ela fica brava, nós temos que aceitar isso também, que ela possa ficar brava, que ela possa fazer birra. Muitas vezes os adultos não aceitam que a criança possa fazer birra,
que possa se jogar no chão, que possa tentar puxar o cabelo da mãe. A gente só não pode permitir isso, mas tem que explicar para a criança que não. E se você fala um não, depois fica com culpa, que a criança está brava, isso já não passa segurança para a criança. A criança que sabe que a mãe fica brava, depois a mãe fica com culpa, então essa energia que existe na casa é como se fosse um conhecimento de uma criança com a mãe ou com o pai. E isso pode atrapalhar a relação de confiança. Então, precisamos aceitar a raiva da criança que está ali na nossa frente, tentando agredir a gente às vezes. Então, falar essa palavra, você está magoada com a mamãe, com o papai, você não gostou do que eu fiz. Então, abrir espaço para a criança aprender a falar, porque ela sente muito no corpo, né? As sensações todas estão no corpo ainda. Embora muitos adultos, eu falei várias vezes aqui que os adultos às vezes continuam reagindo como criança e passam a ter gastrite, colite, coisas tudo para o corpo. E a mente não tem nada, está tudo tranquilo. Então você vê que essas experiências do mundo adulto, de uma doença do corpo, que não é do corpo, é da alma, isso vem desde criança, quando a gente não aprende a falar a raiva, a tristeza, a alegria, e o corpo que vai expressar nossos sentimentos. Então aí está uma boa chance da gente entender esse momento precioso de educar os nossos filhos e já começar a falarmos dos sentimentos nesse momento para eles. Você está com raiva da mamãe? Pode estar com raiva, mas o não é para você saber que não pode pôr a mão aqui e olhar no nível do olho com o olho, sabe? Para a criança não ficar aquela altura do pé no alto, a mãe, e dando aquela ordem, aquela coisa assim muito forte, né? Muito violenta, eu acho. Então, se você chegar no nível da criança, da altura dela e falar no olho, vai ser mais compreensível, vai ser mais fácil de haver uma relação mais afetuosa, de confiança com a mãe e a mãe com o filho. Então, eu estou batendo muito nessa técnica da confiança. Essa confiança você vai adquirindo conversando, dialogando, aceitando as birras da criança e até que ela passe a aprender a falar e não ter mais birra. Isso é uma questão de tempo. Ninguém nasce sabendo. Mas eu falei, muitas crianças, adultos cresceram, repetiram esse mesmo movimento de se comunicar através do corpo, de dor, de febre, e cresce a vida inteira, vão a vida inteira seguindo esse tipo de comportamento. Então, é como pegar um animalzinho, um gato, um cachorro, temos que ensinar também que não pode morder aqui, não pode ali, e não é de repente que ele para de morder o sofá, ele para de unhar a gente, ele vai se educando com a gente, com as coisas da casa, ele vai aprendendo que é não, que pode, que não pode. Agora, berrar em cima do animal, da criança, gritar, isso não adianta. Também largar, não falar nada, a criança chora, 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 e você não conversa com ela, não questiona o que está acontecendo, e aqueles gritos ensurdecedores, né? Tem que parar, perguntar, conversar. Isso é mais importante, esse diálogo que a gente vai tendo com as crianças, para que possa confiar no adulto e a gente usar palavras desde pequeno para saber o que está acontecendo. E o não aí vai ser um não mais fácil, sem culpa, porque eu posso falar o não, depois eu fico lá vendo, meu não, a criança está sofrendo, o que eu fui fazer? Então aí não passa segurança coisa nenhuma. Nós temos que aceitar que podemos também nos irritar com os filhos da gente, que é uma coisa humana. Então vai dessa relação toda e saber e falar um não, porque a vida é cheia de nãos. E se a gente não souber orientar o não desde pequeno, a sociedade, os lugares que a gente frequenta, que vão colocar os limites para a gente, e que aí, dependendo se não aprendeu em casa com os pais, são aquelas adolescentes que não tem limite, que batem nos colegas de escola, que desafia professor, que vão enfrentar eu posso tudo, ninguém me segura, ela é a menina do bairro, que pega arma, que pode matar quem quer, fazer o que quer. Isso aí vai acabando no caso de polícia, que é onde a gente, o último caso, que a pessoa para e fala, peraí, para você aí, que já seu limite já foi muito extrapolado, né? Então, acho que é uma questão de bom senso, de aceitar que a criança não sabe, que muitos adultos tratam a criança como se fossem adultos. E não são crianças que estão querendo conhecer o mundo,
descobrir textura, pegar as coisas, ouvir, pôr a mão. E isso que é importante, a gente está ali para mostrar o mundo para os filhos, de uma maneira que eles já gostem de estar vivendo, que gostem de saber que tem um limite, mas que saboreiem a vida, saboreiem as comidas, saboreiem os sons, saboreiem barulho, fazer barulho. Estou descobrindo tudo isso. Esse é um mundo bonito para quem enxergar dessa forma. O educador é isso, ele tem que educar usando não e sim também, para poder crescer um ser humano saudável. Quer fazer pergunta, Roberto? Não, o senhor concluiu muito bem, aí tem que saber falar o sim também, né, doutor Paulo? Claro. Agora, o mais importante, Roberto, é explicar por que é um não. Por que não pode ir no carnaval? Por que você não pode usar essa calça? Por que ele tem que fazer... Eu não quero pôr essa roupa, a criança fala. Ela vai falar, mas você vai pôr. Quer dizer, está havendo uma imposição aí. Por que eu não posso pôr a roupa que eu quero? Porque não está agradando minha mãe, meu pai. Por que tem que agradar o pai e a mãe? Então, aí é aquele desrespeito, às vezes, do adulto, que não aceita que a criança é um ser humano diferente. Não estou naquele corpinho ali. Não vejo o mundo daquele jeito que o meu filho enxerga. Então, esse é outro ponto. Quer dizer, quem é meu filho? É uma extensão minha? Eu coloco tudo de mim nele? Ele tem que ser o que eu quero? A roupa que eu quero, os sapatos que eu quero? Não está podendo ter liberdade de escolher a vida, escolher a comida que quer? Então, isso é muito complicado. Então, no sistema ditatorial e na família não há liberdade de escolha. Você vê que essa parte de ditadura acontece em casa. Respeito pelo outro, pelas diferenças. Olha que bonito, ver as diferenças. Cada filho é diferente do outro. Não pode falar, você tem que ser todos iguais. Não, cada um é um, é um, é um. E nem todos os pais sabem fazer isso, respeitar a individualidade e as diferenças de cada um. Perfeito. Valeu. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, ótima quinta-feira, até a semana que vem. Muito obrigado. Um abraço, esperamos chuva, Roberto. O tempo está seco de novo. Valeu. Obrigado. Obrigado.